Bom, voltamos com a edição do seu programa Variedades, neste feriado, dia 15, num patrocínio de farmácias associadas. Aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã é Farmácia Econômica, Delta Sul e a Barbadíssima, né? Você tem móveis, eletro, som, imagem, informática, telefonia celular, brinquedos, decoração para sua casa, para o seu local de trabalho, e dá para começar a pagar só no ano que vem. Estamos também em nome de Riedel Máquinas Agrícolas, sua concessionária Stara para toda a região, orgulho de ser brasileira. Nós estamos com a professora Denise Coiato, que é professora de História da Escola Divino Mestre aqui em Tupã-Siretã, nossa convidada nesta manhã, para nos ampliar um pouco as informações e talvez até nos despertar um pouco para você que já conhece a história, relembrar, para você que não tem tanta lembrança, refazê-la e, de repente, ler um livro, pesquisar um pouco. Hoje nós temos a facilidade da internet, que lhe dá muitas opções. Só cuida um pouquinho a fonte, né? Porque as fontes, de vez em quando, na internet tem algumas fontes que não são muito confiáveis. Mas é uma excelente fonte de pesquisa. Para a gente também entender, no bloco anterior a gente encerrou comentando de que nós já vivemos muitos momentos na nossa república, na nossa história republicana, e alguns se repetem, algumas acontecem, são ciclos que vai e volta, e nós temos ainda momentos muito semelhantes, né, na história. Professora, no bloco anterior a senhora falou um pouquinho da Era Vargas, se quiser complementar, por favor, mas nós temos, depois de Vargas, também uma história muito, muito rica na nossa república até os dias de hoje. O que a senhora pode nos falar depois da Era Vargas? Bom, então, como a gente já tinha falado, né, após a morte do Vargas, há uma virada no jogo. Né? Muitos dos seus críticos se tornam inimigos da nação. A sua base eleitoral, que é o operariado, ela lidera essa grande comoção nacional que é a morte do Vargas, né? As pessoas, elas entram em uma espécie de transe, né? Querendo o Vargas novamente, principalmente as camadas mais subordinadas, né? Ao populismo varguista. E a gente tem uma grande instabilidade política até a eleição de Juscelino Kubitschek. Depois da morte do Vargas, assume o poder, né, sucessivamente o Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. E até que JK, então, ele assume o poder, né, via eleitoral. O primeiro presidente eleito, então, depois da morte do Vargas. E a UDN do Lacerda também tenta impedir, né, a posse do JK, porque considera ele ainda um herdeiro político do Vargas, até porque o seu vice, que é um nome muito ligado ao trabalhismo, que é o João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho no segundo governo Vargas, havia uma proposta do João Goulart de aumento de 100% do salário mínimo, obviamente que ficou apenas na proposta, né, não foi aprovada pelo Congresso. E naquela época as eleições elas eram separadas, a chapa. O mais votado se tornava presidente e o segundo mais votado se tornava vice. Então eles não faziam essa chapa fechada como a gente tem hoje, né? Então o JK assume e a grande característica, né, do JK, do governo JK, é o nacional-desenvolvimentismo. Continuar a industrialização que durante a Era Vargas ficou bastante enfatizada, digamos assim, nas reformas de base. Setor energético, principalmente, a gente teve, né, a criação da Petrobras, nós tivemos a criação da siderurgia no Brasil, enfim, indústrias extremamente importantes, estratégicas para o país. E o JK, então, ele dá continuidade a essa industrialização, mas agora no setor de bens de consumo. A gente costuma dizer em aula, né, que no governo, na década de 1950, né, que pertence, então, esse governo do JK, nós vivemos o nosso American Way of Life. Uhum. O poder de consumo, ele estava diretamente relacionado à felicidade, à realização pessoal, né? Então, comprar um eletrodoméstico novo, né? Para as donas de casa, um liquidificador, uma torradeira. E o grande símbolo de status, o automóvel. E não é à toa que o JK, ele traz, né, a indústria automobilística, ele se preocupa bastante e ele traz, então, a indústria automobilística com a instalação da fábrica da Volkswagen, enfim. E constrói estradas, porque tem que ter estradas para circular o automóvel, né? Então, a gente tem uma grande infraestrutura que começa a se incrementar. A gente tem o aumento bastante significativo da extração de petróleo, até porque precisa de combustível para o automóvel, né? E no plano econômico é a principal característica, digamos assim, do governo JK. E ele ficou famoso, obviamente, pela construção da nossa atual capital, né? Da nova capital. Dentro de um projeto de integração nacional, né? Para povoar a região centro-oeste, para melhor articular com as outras regiões do Brasil.
ele constrói a capital, né, a nova capital Brasília, que é o símbolo da modernidade do período em que a gente vive. Conclui seu mandato, é eleito Jânio Quadros, sem uma plataforma política muito definida, mas vem novamente o João Goulart como vice, segundo mais votado, né? E o Jânio Quadros não tem uma postura muito efetiva, ele não consegue muito bem articular, até porque ele não tinha proposta de governo, né? E ele renuncia antes de concluir um ano de mandato. E no período em que ele renuncia, o seu vice está em visita à China, que naquele período era um país socialista, né? Então, nós percebemos novamente essa radicalização que a gente havia falado anteriormente, né? O medo do comunismo, porque a gente vê década de 1950 e 60, principalmente 60, a partir da crise dos mísseis em Cuba, o auge da Guerra Fria, né? Então, os Estados Unidos lançam a Aliança para o Progresso e ajudam a implementar ditaduras militares em toda a América do Sul. Então, o medo, principalmente a partir do momento que o João Goulart, a gente conhece, né, como Jango, também outro gaúcho de São Borja, o Jango, ele assume o poder e ele tem essa tendência reformista. E ele lança, né, as famosas reformas de base. O interessante é que agora eu estava lendo esses dias uma reportagem, o filho dele, o João Vicente Goulart, ele pretende concorrer também às eleições em 2018, né? E ele, obviamente, tem o pai como uma das principais matrizes políticas e ele diz que, né, vai concorrer, enfim, tentando ressuscitar essas novas reformas de base do João Goulart, que, dentre outras coisas, previa, né, a reforma, principalmente a mais, né, que é uma questão assim mais complicada, digamos assim, né? No Brasil, a famosa reforma agrária, né? E a reforma, por exemplo, na educação, né? Tentando combater o analfabetismo, uma reforma urbana, uma reforma fiscal. Então, essas reformas, elas amedrontam, de certa forma, alguns setores, né? Então, o Jango, nesse período, imagina auge da Guerra Fria, o Jango vai implementar o comunismo no Brasil, nós temos que tirá-lo, né? Afastar esse perigo. Então, assume o governo militar, né? Claro que apoiado por setores civis, como o empresariado, o capital internacional, os próprios Estados Unidos, né, que apoiam logisticamente a implantação desse período que a gente teve, que agora em algumas, né, discussões políticas, muitos evocam novamente, né, a ditadura militar no Brasil, que foi um outro período bastante distinto, bastante complexo e interessante da nossa república, que muitos desconhecem, boa parte, né? Muitos até nem sabem, não entendem o significado do que é uma ditadura, tá? E daí a gente tem, então, a ditadura civil-militar. Que foi até 86? Isso, de 1964 a 1985, né? As principais características do governo militar: a alteração da Constituição, né, através dos atos institucionais, o mais famoso, o mais polêmico deles, o ato institucional número 5, o AI-5, que, dentre outras coisas, legalizou, institucionalizou a prática da tortura, né, e praticada, obviamente, aos opositores do regime militar. E, além disso, nós temos a concentração, que aí sim, né, nós temos uma característica, o que é uma ditadura. O que é uma ditadura? A ditadura é a concentração dos poderes legislativo, executivo e judiciário nas mãos de uma pessoa ou de um grupo. Nós, no Brasil, nós só tivemos 2 ditaduras. Nós tivemos a do Estado Novo, em 1937 a 45, do Getúlio, e a ditadura civil-militar de 1964 a 85. Nós só vivemos essas ditaduras, não vivemos mais outras, né? Para alguns, felizmente, para outros, não. Enfim, então a principal característica foi, né, a concentração dos poderes nas mãos do presidente, do executivo. Ele podia fechar o Congresso, ele podia suspender direitos políticos, né, e com o famoso AI-5, então, a perseguição aos opositores do regime. Na economia, houve uma grande entrada de capital estrangeiro, a nossa dívida externa, que aumentou consideravelmente durante o JK, né, durante o governo do JK, porque para bancar o plano de metas, ele teve que solicitar empréstimos no exterior, né? Então, a nossa dívida externa, ela aumentou consideravelmente. Durante o governo militar, nossa dívida externa também aumentou. Tanto é que aí nós temos alguns mitos, né? Que a economia nunca foi tão boa como na época da ditadura.
os estudos mostram que não foi bem assim. Tanto que, depois da ditadura, qual foi a principal preocupação dos governos? Pagar a dívida. Recuperar a economia, a inflação que chegava a mais de 2.000% ao ano, né? E estabilizar a economia. Então, e a gente só consegue essa estabilização econômica, né, com o Plano Real. E daí a gente consegue, né, definitivamente não, mas consegue diminuir drasticamente a inflação. Então, essa questão econômica do governo militar é isso. Claro que houve o investimento na infraestrutura também, além não só capital estrangeiro, mas o governo, o Estado, ele atuou em questões, né, estratégicas como o setor energético, a infraestrutura, com a construção das grandes obras faraônicas, né, a Transamazônica, uma rodovia no norte. Exato. As usinas nucleares, né, Angra 1, Angra 2, a hidrelétrica de Itaipu, né, que por muito tempo foi a maior. Exatamente. Então, professora, nós estamos sobre a Constituição de 88, que é a última Constituição que a gente tem, né? Ela é republicana, a senhora já comentou isso bem no início lá, mas vamos recuperar um pouquinho. Ela não é uma Constituição 100% republicana, ela tem algumas questões parlamentaristas, né, no meio. Sim, na verdade, o parlamentarismo, a República é uma forma de governo. Sim, desculpa. E o parlamentarismo é um sistema de governo, né? Perfeito. Nós temos, em virtude, por que a nossa Constituição hoje ela tem essa característica muito importante? Por causa da ditadura militar. Porque o governo, durante a ditadura militar, ele controlou o Congresso. Então, ele subordinou o Congresso para evitar que os próximos presidentes depois da ditadura, eles também subordinassem o Congresso aos seus interesses. Foi articulado, né, que na prática a gente conhece como semiparlamentarismo, ou seja, muitas das prerrogativas do presidente, elas têm que ser submetidas ao Congresso, à votação, a polêmicas, enfim, muitas vezes as próprias votações estão em desacordo com os anseios da sociedade, né? Mas é o que está escrito na Constituição. Então, o brasileiro ele tem que perceber, ele tem que prestar mais atenção no Congresso. Na minha opinião, esse seria uma das maiores tarefas de casa, né, para a gente entender a nossa República. E a questão, então, dessa subordinação do Executivo ao Congresso é em virtude do passado recente que nós tivemos, né, que o Executivo controlou o Legislativo. Eu já ouvi há poucos dias, inclusive, uma palestra que comentava de que a reforma nessa Constituição de 88, para mudar um pouco esse aspecto e outros, havia uma previsão dela acontecer, me parece que 5 anos após a sua promulgação, em 93, se não me falha a memória, mas não veio, não foi efetivada, né? Algumas pessoas como Nelson Jubim teriam trabalhado nisso também. Enfim, tem muita coisa que a gente não sabe do que aconteceu nos bastidores, mas se fala muito na necessidade de uma reforma política, uma reforma que possa envolver também um aspecto financeiro, né? Tributária, enfim, estrutural, né? De toda ela. Mas ainda estamos com ela. Professora, nós estamos com 127 anos de República. É claro que a senhora não estuda só a República Brasileira, a senhora estuda o mundo inteiro também, né? No aspecto da história mundial também. A nossa República é uma história rica, é uma história que o mundo pode avaliar, ou nós somos uma história que não tem assim, muita riqueza de história, de passado, de presente, enfim? Não, a questão da riqueza, né, da complexidade da nossa república, ela é muito pertinente. Eu acredito que nós temos que evoluir muito, né, porque a gente não pode cair em algumas questões de regredir, né, porque a gente percebe, por exemplo, nessa defesa, né, em questão da volta dos militares, da volta da ditadura, muitas pessoas elas não têm noção do que realmente foi, das consequências, né, que isso surgiu, que teve, né, para o nosso país. Então, eu acho que a democracia ela deve ser aprimorada. E uma das questões mais importantes que eu acho é a questão da participação da sociedade e uma autocrítica da sociedade brasileira, dos eleitores. A gente percebe muito, né, críticas em relação à classe política.
Mas o brasileiro, ele não se autocritica em pensar quem é que colocou, quem é que elegeu essa pessoa para nos representar. O Congresso, as instituições políticas brasileiras, elas não estão distintas da sociedade. Elas são um jogo, elas são um reflexo, na verdade, né? Porque muitas vezes o brasileiro, ele tenta, isso acontece, obviamente, em várias culturas, o Brasil não é a única, mas o famoso jeitinho brasileiro, né? Ninguém tá vendo, mas então, de repente, né, a gente pode mudar aqui. O brasileiro, ele também confunde muito o público e o privado. Então, ela é uma história riquíssima, ela tem que ser aprimorada e ela tem que ser mais estudada, né? Porque não é interesse por parte das classes dirigentes que a população ela tenha conhecimento, né, dos seus direitos. Por exemplo, a Constituição, ela deve ser, claro que tu não vai trabalhar no ensino médio, num ensino fundamental, a Constituição brasileira, mas tu pode trazer elementos que mostrem que existem direitos que estão na Constituição, né, e que os que nos representam, eles devem honrar. Mas não há essa cobrança na minha parte. Tira um governo, coloca outro, tira um governo... Isso não adianta, não resolve. Outra questão, um grande problema, na minha opinião, da nossa república é o judiciário, né? Há uma, de certa forma, deve haver um maior entrosamento e muitas vezes, né, alguns, os juristas, eles defendem e dizem que há muitas estruturas judiciárias no Brasil, o que favorece a burocracia e dificulta a aplicação de leis, né? Uma das formas da gente aprimorar, na minha opinião, a nossa república democrática, né, seria as eleições para o judiciário. Por exemplo, membros do Supremo Tribunal Federal não podem ser indicados pelo Executivo como eles são hoje, né? Então, há uma série de lições de casa que o brasileiro ele deve fazer antes de, né, discutir política ou de achar que sabe de política sem entender conceitos básicos históricos que a gente tem, né? Então, eu acho que é extremamente rica. O Brasil, a nossa república, ela poderia ser muito mais do que ela é, né? Mas eu acho que a gente debatendo, o que deve haver, na verdade, é um certo espaço para o debate, né? Para que a gente possa aprimorar as nossas instituições, né? Não destruí-las completamente. Perfeito. Professora, quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite, nos dando esta palestra, esta aula, né, sobre um resumo aí do que é a nossa história republicana e permitindo que a gente pudesse trazer essas informações aos nossos ouvintes, despertando, quem sabe, em você um pouco mais de interesse em aprofundar-se, em pesquisar, em debater, em ouvir, em falar, né, e em trazer, como a professora colocou com muita propriedade no final aqui, uma presença maior de nós, a população, acompanhando e debatendo e discutindo os nossos problemas que são de hoje, que são de amanhã, que serão do futuro, mas que podem ser melhorados ou corrigidos ou enfim, sanados. Professora, nosso microfone à sua disposição, se a senhora gostaria de complementar com mais algum detalhe, senão nossos agradecimentos e a esperança de que em outras oportunidades possamos ouvi-la novamente aqui, trazendo para a gente tantas informações que com certeza auxiliam as pessoas a formar uma opinião, a terem uma ideia da importância do dia de hoje, por que é um feriado, por que nós estamos hoje descansando em casa e podendo refletir um pouco, quem sabe, sobre esse tema também. Mais algum detalhe, professora, por favor, fique à vontade. Eu queria agradecer primeiramente o convite, né? Foi bastante proveitosa essa nossa conversa. Eu gostaria de dedicar também, né, aos meus alunos, que a gente trabalha bastante em aula, né, essas questões, mas que eles também que eles reflitam, eles trazem muita participação, né, na aula durante as nossas conversas, enfim. Mas eu gostaria, além, né, desse abraço especial para os meus alunos, eu gostaria de agradecer novamente o convite. Foi um prazer, estou disposta, né, qualquer uma outra oportunidade que surja. E gostaria de desejar um bom feriado também aos ouvintes da Rádio Tupã. Um abraço. Muito obrigado, professora Denise Quaiato, que é a professora de História da Escola Divino Mestre, que a nosso convite falou para você com relação
a proclamação da República, esse feriado que estamos vivenciando nesse dia. Eu vou fazer um intervalo comercial, mas eu já retorno com as últimas informações da edição do seu programa Variedades. Programa esse que tem o patrocínio de farmácias associadas. Aqui você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica. Delta Sul e as Barbadíssimas. Você compra móveis, eletro, som, imagem, informática, telefonia celular, brinquedos, decoração para sua casa, seu local de trabalho e começa a pagar só no ano que vem. O apoio é da Riedel Máquinas Agrícolas, a sua concessionária Stara para toda a região, orgulho de ser brasileira. Intervalo comercial, eu já retorno.